Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Título da live de hoje: Pessoas vangloriadoras. O que faço? Para a gente poder refletir sobre essa live de hoje, né? Hoje está um tema bem interessante para a gente falar um pouquinho sobre uma subcaracterística do aspecto que a gente tem conversado, né? Seja bem-vinda, Daiane, seja bem-vinda, Vani Monte. Muito obrigado pela presença de vocês. Laelson Souza, seja bem-vindo. Kátia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Estamos agora aguardando os minutinhos iniciais para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse tema do mês de março relacionado a como nós precisamos aprender a não se fixar com certas conclusões e opiniões e também lidar com pessoas assim, né? Que ficam fixadas numa opinião específica a respeito das coisas, né? Que, em outras palavras, é o orgulho, o tal do bendito orgulho, né? Então vamos refletir a respeito disso. Então vamos lá. Pessoas vangloriadoras, né? Que é uma variação do orgulho. Como é que eu lido com isso? O que significa essa tal dessa vanglória, né? Para a gente poder aprender um pouco mais a respeito dessas características. Vamos para os recadinhos, pessoal. Hoje é segunda-feira. Primeiro quero agradecer a presença da Lorena, Luana Assis, Will Cordeiro, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quarta-feira agora nós vamos ter também outra live no mesmo horário, das 9, e vai ser com o tema vamos falar sobre pessoas dominadoras e abusadoras. O que fazer com esse tipo de pessoa? Né? Primeiramente vamos entender o que significa isso, né? Pessoa abusadora e dominadora. E o que eu tenho que fazer com esse tipo de pessoa? Então esse é o tema da live de quarta-feira. Vai acontecer também às 9 horas pontualmente, né? E sexta-feira provavelmente teremos a live da zoeira. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos tentar trazer um convidado, um psicólogo diferente aí pra gente poder fazer essa live da zoeira, né? Então, obrigado pela presença agora que chegou a Psi Camila Amaral, Andréia Vida. Andréia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E aí, nesse ponto, a gente vai fazer essa live da zoeira na sexta, né? Bom, vai ser divertido, vamos ver o que dá. E hoje nós vamos falar a respeito desse processo, né? Do que é a tal da glória vã, da vanglória, como é que isso me ajuda, como é que isso me atrapalha. Vamos entender um pouquinho a respeito disso, né? Deixa eu lembrar de mais algum recadinho. Eu acho que não tem, não. Eu acho que seria isso mesmo, né? Eu acho que seria só isso mesmo. Se eu lembrar de algum outro recadinho, eu vou avisando vocês que... tá. Para o próximo mês, gente, a gente vai ter algumas novidades. Para esse mês agora, de março, a gente vai ter novidades. Mas depois eu aviso para vocês, provavelmente nos stories. Vou criar uma comunidade para a gente poder trocar umas ideias. Vou fazer um grupo de Telegram também, que agora tá meio que na moda isso também, né? Todo mundo tá fazendo grupo de Telegram, vou fazer o meu também. para postar conteúdo e tudo mais, né? Então, obrigado, Ivaninha, pela presença. O Bruno Sedano, Empório dos Pães, Elisley, obrigado pela presença. Ou então é Silvia, né? Enfim, não lembro se é esse o nome mesmo. Obrigado pela presença. Então vamos lá, 5 minutinhos já se foram. E vamos então conversar a respeito desse tema, que é um tema que mexe um pouquinho com algumas coisas que a gente já meio que sabe, né? Mas enfim, é importante a gente entender essas variações aí das coisas, pra gente poder refletir um pouquinho sobre, né? O que é essa tal dessa vanglória, né? Porque a gente precisa saber o que é isso. A vanglória é uma expressão que todos nós usamos, né, enfim, de uma expressão de orgulho. Mas é quando a pessoa ela manifesta com relação a si mesma uma exaltação de si. Seja numa conquista, seja numa qualidade, seja numa posse ou de um bem. É aquela pessoa que fica falando positivamente mesmo a respeito de si próprio, das próprias satisfações, das próprias capacidades, das próprias qualidades, das próprias coisas. E não devemos esquecer, né, de que assim,
o motivo para a pessoa fazer esses autoelogios, né, vamos colocar nesses termos, é um motivo que sem muita justificativa. Às vezes é aquela pessoa que está fora meio que de um contexto e ela começa um pouco a falar de si, né? Porque eu isso, porque eu aquilo. Tem bastante traços do aspecto narcisista, né? De ficar se engrandecendo aí, conforme a André está colocando. E algumas necessidades também de mostrar as coisas, né? De ostentação, de uma certa presunção, uma certa arrogância com relação àquilo que ela sabe de si própria, né? E nesse ponto, gente, a vanglória é um tipo de comportamento que incomoda, né? Porque às vezes é aquela pessoa que destoa daquilo que está sendo conversado e sempre tenta roubar para si a atenção, tirando o foco daquilo que às vezes está sendo conversado. A Daiane fez uma pontuação interessante. Exatamente, às vezes desvia o foco de falhas, né? E às vezes essa vanglória é uma tentativa literalmente de encobrir aquilo que às vezes ela mesma sabe de si mesma, de falha mesmo, de pontos de melhoria, de capacidades que estão em desenvolvimento, etc. E esse processo é um pouco difícil, assim, complicado, né? Porque gera um clima parece que não era esse o assunto para ser falado, né? E nesse ponto a pessoa ela quer ela reflete um pouco uma necessidade de validação. A pessoa que tem essa característica da vanglória, ela busca por validação, ela está buscando por validação exterior, né, do social. E por uma série de motivos, às vezes essa validação não aparece, não acontece, e ela fica nessa autoestimulação de si mesma, né? Uma forma dela conseguir se sentir bem, de ela mesma tentar elevar a própria autoestima. E geralmente essa tentativa de elevar a própria autoestima vem com uma série de vaidosismos. Então isso pega mal, né? A pessoa fica lá fazendo isso, a gente vê às vezes, né? Algumas outras pessoas fazendo isso, se comportando de uma maneira muito vangloriadora, né? É uma glória vã, literalmente isso, né? E essa glória vã, ela é literalmente vã mesmo. Por quê? Se você parar para pensar, às vezes a pessoa não tem essa característica que ela está expressando, né? André colocou aí, tem necessidade de ser aprovado, mais ou menos assim? Exatamente isso. Precisa dessa validação, dessa aprovação que vem do social. Oi mãe, seja bem-vinda. Bel Barbosa, seja bem-vinda. E outras pessoas que entraram também. Gabriel, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Aninha, Tere Gonçalves, Tia Rosélia, obrigado pela presença. Então, continuando, é aquela pessoa que precisa, né, daquela validação, daquela exaltação de si mesmo, e ela está em busca dessa validação, dessa autenticidade, dessa autenticação, quer dizer, vamos colocar assim, das pessoas. Por quê? Porque ela sabe que dentro dela essa característica não é 100% presente, claro, assim, no sentido de ela ter um bom desenvolvimento daquilo que ela está se exaltando. Então, ela fala que ela dá conta de certas coisas, se você coloca ela para conseguir realmente mostrar a característica, ela não mostra. Ela disfarça, ela inventa uma desculpa, mas na hora de falar de si, ela é a pessoa mais honesta do mundo, ela é a pessoa mais isso, mais aquilo outro, né? E nesse ponto, é como se ela precisasse de trabalhar a autoestima dela. Então ela faz isso por si mesma, né? Enfim. E aí nesse ponto, por que gera... não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas trabalhar num ambiente assim é extremamente complicado. E a gente pode pensar uma realidade distante de nós, mas que reflete essa característica, que significa o meio artístico, por exemplo. Mas existem instituições mesmo. Eu, de uma certa forma, já tive a oportunidade de trabalhar num lugar assim, em que as pessoas se preocupavam muito mais com a aparência daquilo que deveria ser feito do que com a ação de fato, né? Então, de uma certa maneira isso ficava um pouco evidente, né? De que era muito mais o ato da vanglória, da glória vã, do que de fato mostrar aquilo que realmente precisava ser mostrado, de atitude de fazer. Então a pessoa que tem a característica da vanglória, ela faz pouco e fala muito. É um aspecto ali
desses indivíduos, né? E nesse ponto se tira o foco, por isso que gera prejuízo, é um comportamento complicado mesmo, difícil, né? O foco deve ser em quê, né? O foco deve ser naquilo que tem que ser feito com qualidade. E se o contexto é familiar, se o contexto é de trabalho, se o contexto é de relacionamento, se o contexto é de qualquer outra coisa, o foco tem que ser, vamos resolver o problema com qualidade. Só que a pessoa, ela gasta muito tempo em falar as qualidades que ela tem. Quase como se fosse aquele processo de seleção, de entrevista de emprego, né? Que muita gente consegue enganar os selecionadores por isso. Na hora de falar de si, enche de elogios, né? Só que quando a pessoa vai por uma parte prática, né? Ela tende a capengar. Seria como se fosse assim. Vamos supor que tem um indivíduo passando por um problemão ali, passando mal, alguma coisa assim. E nesse ponto do indivíduo estar passando mal, a pessoa que vai socorrer o indivíduo, ela fica lá assim, não, porque eu consigo resolver o seu problema. Eu consigo te passar um remédio específico, porque eu tenho uma capacidade muito grande de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a pessoa lá passando mal. Então, ao invés dela ficar gastando tempo de ficar lá se exaltando, ela tem que ir resolver o problema, né? O contrário da vanglória é humildade. É a pessoa se rebaixar, né? Humus, né? Significa terra, fica no chão. Ela colocar o pé no chão e fazer aquilo que precisa ser feito, né? E nesse ponto, né? A gente tem que fazer uma escolha. Ou eu me exalto, ou eu fico, enfim, prejudicando terceiros. O Laelson fez um comentário. Eu, como gestor de restaurante, lido com isso de forma bem mais negativa com alguns colegas da minha equipe de atendimento. Isso acaba influenciando no feedback do meu cliente. Pois é, de uma certa forma sim, né? Porque quando a gente está lidando com atendimento ao público, né? Dentro de uma área especificamente empresarial, de trabalho, etc., o que a gente percebe é que a gente está lidando com pessoas que têm demandas, né? Então, assim, cada cliente é de uma forma, cada pessoa vai querer de um jeito, vai querer uma característica específica. Então, fica difícil mesmo conseguir agradar a todo mundo de fato, né? E, às vezes, essa característica de você receber um feedback negativo, um feedback não muito positivo a respeito de alguma coisa, quer dizer de que talvez tenha alguma característica ali precisando de uma melhoria, né? Mas isso não invalida aquilo que você consegue fazer de positivo, aquilo que você consegue fazer de bom, aquilo que você tem de qualidade para poder oferecer, né? Então a gente tem que exercer o filtro. Às vezes você não percebe uma coisa que o cliente viu, ele vai lá e reclama, e você vai lá e atende a necessidade. A gente não dá conta de tudo, né? Então, uma característica interessante também para você evitar esse comportamento da tal da vanglória seria o quê? É você não dar tanto valor para si. Não, desculpa, falei errado. É você não ficar fazendo essa exaltação e você, de uma certa forma, esperar que os outros façam isso por você. Quem deve falar das suas qualidades para você perceber se aquilo é uma qualidade boa ou não, não é você mesmo. Você tem que saber que você é capaz, que você dá conta. Mas tecer adjetivos, elogios, isso tem que vir de outra pessoa de forma espontânea. Né? Sabe aquela coisa de que você experimenta um alimento e aí depois que você experimenta você fala, que saboroso. Aí o elogio vem. Mas primeiro existe a necessidade de se passar pela experiência para poder ver e sentir que aquilo é aquilo mesmo, né? Então, nesse ponto, na convivência ali com pessoas específicas e etc, eu tenho que ficar atento ao tipo de conteúdo verbal mesmo que a pessoa costuma dizer, né? Alguns adjetivos, alguns pronomes pessoais, né? A pessoa que fala muito eu, é um egocentrismo gigantesco, sempre associando esse eu com alguns autoelogios, né? Porque eu tenho qualidade naquilo que eu faço, eu não sei o que. A gente tem que ficar, quando a pessoa faz isso demais, é necessário você ficar um pouco alerta, né? Porque a pessoa está escolhendo olhar para ela mesma de uma maneira positiva demais. Então põe à prova, fala, peraí, deixa eu ver.
Se você perceber de que a pessoa está ali tentando fazer alguma coisa e não está dando certo, é sinal de que existe uma vanglória ali, que é uma variação do orgulho, né? Então, como o tema desse mês, de março, como é que os indivíduos relacionam com as próprias opiniões que eles criam a respeito de si mesmo, do mundo, do futuro, dos outros e etc. O nosso objetivo é o quê? É a gente entender que nós mesmos podemos fazer isso conosco mesmos, né? De que nós não podemos ficar publicamente exaltando demais qualidades que nós vemos que nós temos, porque essa qualidade ela varia. A gente sabe de que o processo de vivência nessa terra, enquanto seres vivos, humanos, ele é de contínuo desenvolvimento. O que ontem eu fiz de qualidade, isso quer dizer de que amanhã tem que ser melhor. E esse processo de melhoria contínua, ele não é estático, do tipo, eu já sei, eu tenho uma característica, eu sou legal, tá, mas eu tenho variações desse ser legal. Eu posso ser legal um pouquinho, eu posso ser legal um pocão, eu posso ser legal demais, montão, né, de montão. Então, esse processo de evolutivo natural, ele precisa estar contínuo dentro da minha vida. Eu preciso entrar dentro dessa dinâmica de aperfeiçoamento contínuo até o dia que for necessário, né? E eu não posso sair dessa dinâmica, né? E o Laelson comentando, a pessoa recusa em pedir ou aceitar ajuda e isso é terrível. Pois é exatamente isso, o Laelson. A pessoa, ela cristaliza uma opinião a respeito dela mesma, né? Que é uma glória que ela está dando para si mesma. Ninguém falou isso dela. Às vezes ela cria uma opinião dela. Por exemplo, olha o tanto que é interessante isso. Algumas pessoas acreditam, já criam um pressuposto de que elas estão certas em tudo. Em tudo. E aí ela fala, porque eu sou muito sincera, eu sou muito verdadeira, eu falo o que é verdade, eu falo o que é real, não sei o que, não sei o que. Só que o que ela ignora é princípio básico da percepção, da capacidade perceptiva, da própria filosofia mesmo, né? Tudo que o ser humano percebe sempre vai tender a ser um ponto de vista a respeito de alguma coisa. Mesmo que ele agregue a essa descrição de um fenômeno o máximo de elementos possível, ele nunca vai conseguir esgotar 100% uma descrição sobre um fenômeno. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. E isso já cai por terra de que a pessoa consegue descrever totalmente a realidade. Às vezes ela não consegue, ela parte do pressuposto que ela está sempre certa. Ela pode estar parcialmente correta naquilo que ela está observando, só que ela está ignorando um tanto de coisa. E no mundo, por exemplo, de trabalho, no universo de trabalho, no relacionamento, em família também, acontece muito isso, né? Se uma pessoa não fez algo pelo cônjuge ou pela cônjuge, por exemplo, a pessoa vai lá e reclama. Só que nesse processo, o que a gente tem que entender? Que às vezes o outro não fez porque ele tinha alguma outra coisa para fazer, né? E aí entra esses conflitos aí, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu sempre faço por você. Tá, quem disse que o outro não, né? E aí a gente vai começando a perceber de que talvez eu estou dando para mim mesmo uma característica de que o outro tem que reconhecer muito mais do que eu mesmo. Porque o que eu reconheço, ele não está estático. Ele tem que ser dinâmico. O que eu preciso melhorar sempre, continuamente, né? Para eu fugir um pouco dessa glória vã de achar que eu já sou o supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo e a última Coca-Cola do deserto, né? Então vamos lá. A Ivania comentando, né? A Ivana, viver é uma missão quase impossível. Se não nos elogiamos, temos baixa autoestima. Se nos achamos, nos vangloriamos. Ponderância sempre. Pois é, a questão, eu não sei se eu deixei claro, mas a questão é a seguinte, nós temos que ter uma convicção a respeito do que nós somos capazes, só que a necessidade de publicar o tempo todo, né, a vanglória é isso, né, a necessidade contínua
Eu acho que faltou isso na definição, né? É a necessidade contínua de você realmente falar de si o tempo todo, né? Eu não estou dizendo, gente, de que vanglória é quando... então vamos lá, vamos diferenciar. O que é vanglória do que é realidade? Eu acho que eu não sei se você chegou depois, Ivana, porque eu tinha já dado alguns conceitos, né? Mas eu falei, eu acho que no início, né? De que a vanglória é quando a pessoa acha que tem uma característica que no fundo ela não tem tanto assim. Agora, se você tem uma grande capacidade, por exemplo, você vê lá um cantor fazendo uma apresentação gigantescamente linda, belíssima, artística, né? E aí a pessoa tá lá e tal, e ela fala assim, não, eu sou um bom artista. Isso é vanglória? Não. Isso é realidade. Agora, vanglória é aquele povo que... Sabe aquele povo do The Voice, aquele povo da época que ia competir lá, buscar uma vaga no Ídolos, né? Que cantava mal pra danar, né? E aí chegava lá, assim, naquela esperança de conseguir uma vaga e tudo, mas você via que o timbre da voz da pessoa não era legal, tal. Você ouvia aquilo e a pessoa ficava assim, mas porque vocês não conseguiram perceber o meu talento? Vocês entendem a diferença? É mais ou menos dentro disso. A pessoa tem uma glória vã, é uma glória vazia. Ela não tem aquilo que de fato ela está falando. Se tem, é de uma maneira muito imperfeita, que necessita de um grande aperfeiçoamento. O vangloriador é isso. Aquela pessoa que fica se exaltando demais sem ser assim, sem ter essas características. Eu disse isso no comecinho. Então, quando você sabe que você tem, isso não é vanglória não. Isso é realidade, né? É você olhar para si, ter uma opinião própria, falar, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo bíblico, né? Quando Cristo chegava e falava assim, eu sou o pão da vida, né? Ele estava lá falando assim, eu sou o filho de Deus, né? Ele estava afirmando coisas verdadeiras a respeito de si próprio, né? Não era se vangloriando de uma maneira, né? Enfim, agora... Imagina se pegando um contexto, né? Estou tentando lembrar aqui alguma situação. De que Pedro, né? Tem uma passagem bíblica lá que fala que Pedro chegou e falou assim: eu sempre estarei contigo, Senhor, aonde fores, né? Aí Cristo fala assim, sei lá, hoje mesmo ele negará 3 vezes, né? Do tipo assim, baixa a bola aí que você está se exaltando demais sem necessidade, né? Então, assim, é mais ou menos dentro disso. E por que eu citei esse exemplo bíblico? Porque esse conceito vem de uma realidade um pouco mais religiosa mesmo, né? Nós vivemos dentro de uma cultura mais ocidental aqui, mais judaico-cristã. Então, essas noções, elas estão muito dentro de nós ainda, né? E também isso também é um pouco divulgado em outras filosofias mais cristãs também, mas também orientais, né? Enfim... Eles prezam muito pela humildade, né? Enfim, pela prática contínua para você desenvolver realmente o seu talento, né? Os japoneses são muito assim, obsessivos em prol de aperfeiçoamento de talentos. Eu estava vendo, eu acho que foi um vídeo no Instagram, alguma coisa assim, eles fazendo coisas, né? Eles são milimetricamente ali calculando tudo, né? Uma necessidade de uma perfeição absurda em tudo, né? E eles conseguem quando eles se dedicam muito. Então, eles chegando lá, eles não se tornam vangloriadores, eles se tornam virtuosos, é uma virtude, né? Não é uma vanglória. Então, tem essa diferença. E desculpa se eu não esclareci direito, mas agora eu acho que deu para fazer essa diferenciação, né? Daquilo que é uma vanglória, daquilo que não é. E por isso é que gera esse constrangimento num contexto qualquer. Quando eu estou vendo que a pessoa, ela fala que é de um jeito, que tem uma característica que você fala assim, você já viu que não é aquilo, né? Então gera uma situação complicada. E aí nesse processo, às vezes eu posso, se eu permito com que a pessoa tenha certas responsabilidades, não apresentando características específicas, eu posso produzir violências da própria pessoa com ela mesma, né? Ela pode produzir acidentes por conta disso. Por isso que mentir no currículo é errado. Porque eu posso estar favorecendo a pessoa que vai exercer algum cargo a ter um problema específico lá, né? Então, eu tenho que conseguir dizer das minhas reais capacidades. O processo de educação de uma criança, de um jovenzinho, ele tem que passar pela fase de você não ficar cristalizando características.
mas de você mostrar que a pessoa tem uma parcela de característica que necessita de evolução, necessita de melhoria. E esse processo tira o indivíduo daquela vanglória, daquela característica de falar assim, peraí, ele já está se achando demais e sem conseguir, né? Já tive a oportunidade certa vez de testemunhar uma situação. Era uma necessidade de apresentação de um trabalho de conclusão de curso de psicologia. A pessoa tinha bastante características da vanglória, bastante mesmo, era visível porque a gente tinha documentos que a gente olhava, lia, corrigia e tal, enfim. E a pessoa já se achava, né, preparada para a apresentação em si. E aí, o que a gente precisou fazer? Colocar ela para expor, fazer uma exposição. A pessoa foi lá, pegou, fez as fichinhas dela e tudo, e foi chegando, e assim, com pouco domínio daquilo que ela estava falando, tinha estudado, mas não tinha estudado, né? A gente foi vendo como, né? Quando a gente pediu para a pessoa fazer a apresentação. A pessoa foi fazer a apresentação, não era oficial, era para treinar apenas. Ela foi vendo, foi se embananando, foi ficando meio constrangida e tal, e começou a chorar. Chorava, entrou em desespero, aí tivemos, né, parar tudo, a gente pediu uma água lá, entregou água para a pessoa, e aí ela chegou a falar abertamente, falou assim, para a pessoa lá que orientava ela, falou assim, professora, eu estou vendo que eu não sei. E aí ela caiu na real nessa hora, né? E aí a gente tem que falar, então vai estudar, você precisa fixar esses conceitos dentro de você, tal, para você passar essa segurança, para você entender realmente aquilo que é algo que você mesmo produziu, o texto é seu e tal, enfim, a gente foi trabalhando lá. E aí a pessoa foi entendendo, né? De que não adianta fazer de conta, a pessoa tem que conseguir ser de verdade. E esse processo de ser de verdade, ele envolve tudo, né? Se eu quero, por exemplo, ter uma característica de virtude humana qualquer, e eu ainda não desenvolvi bem essa característica, antes de eu falar falar divulgando para as pessoas o que eu sou, o que eu acredito que eu tenha, eu preciso praticar bastante aquilo, para aquilo virar uma virtude de fato, né? Dentro da virtuosidade. E aí quando eu vejo de que eu consegui colocar aquilo em prática, aquela característica em prática, que vai me ajudar com uma série de coisas, aí eu posso parar para pensar e falar assim, nossa, então agora eu tenho, agora eu consigo expressar que eu estou bom nisso, né? Aí isso não vai ser vanglória, vai ser característica legal. E outras pessoas vão conseguir fazer o reconhecimento. O social vai exercer um papel de me validar, sem eu pedir, claro, né? Vai ser espontâneo, o elogio, o reconhecimento, a validação, a valorização, ele vem de forma espontânea, eu não preciso fazer muito esforço para isso não. E claro, consequentemente eu vou entendendo que eu não estou dentro da vanglória, eu estou dentro da humildade. Então, o cara que se acha sem conseguir ser daquele jeito, né, ou a mulher que se acha sem conseguir ser daquele jeito, é a pessoa que está dentro da vanglória, né? E sempre lembrando que isso é um comportamento de superioridade, né, de arrogância, de se colocar como superior sem ser superior, tá? Pessoal, vamos lá para as perguntas, né? Esse tema é um tema um pouco mais tranquilo de ser falado, né? A gente precisa... Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui para falar, né? Enfim, vou lembrar daqui um pouquinho, vou repetir os recadinhos do começo, enquanto vocês podem tentar fazer algumas perguntas aí pra gente poder ir esclarecendo alguns pontos, né? É bom quando vocês vão colocando as dúvidas aí pra gente poder ir se orientando melhor e esclarecendo o que for necessário. Pessoal, quarta-feira vamos ter uma outra live com um tema interessante, referente a qual assunto? Pessoas dominadoras e abusadoras. O que fazer? Como é que eu lido com esse tipo de gente, né? Vamos fazer essa live para a gente poder orientar algumas pessoas nesse sentido, porque pode ser que nas minhas relações sociais eu esteja vivendo alguma situação assim. Já vivi, preciso aprender o que fazer e preciso saber também não me permitir, né, viver certas realidades nesse ponto. E aí nesse quesito a gente vai fazer a live às 21 horas pontualmente, tá?
Me dá um feedback aí como é que foi a transmissão, foi tudo ok? Porque eu fiquei com uma impressão que deu umas osciladas aí. Vocês conseguiram ouvir tudo certinho, tudo direitinho, deu tudo certo? Eu fiquei de fazer o sorteio desse mês, de março agora. Ainda estou definindo o prêmio, por isso que eu não consegui fazer. Mas eu vou lançar nos stories, tá, gente? O sorteio do mês de março. Quando as pessoas fizeram sugestões, né? Algumas lá que foram sugeridas, algumas coisas que foram sugeridas, eu acho que eu vou acatar. Uma delas aí eu tô pensando no valor e tal, enfim, vamos ver o que a gente faz, né? Mas o sorteio tem sido sempre legal. No início deu, né, uma travada, eu imaginei mesmo, mas foi só uma vez, depois tudo certinho. Beleza, tudo certinho. Não, que bom mesmo. Pessoal, vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Hoje a live foi mais curtinha, né? Porque o tema ele se esgota rápido, né? Ele não tem muita delonga, não. Ele é bem tranquilo. E aí, só para lembrar o pessoal que chegou depois, né? O mês de março está sendo um tema que a gente está falando sobre vários assuntos relacionados ao orgulho, né? O que significa orgulho? É a relação da pessoa com as próprias opiniões, com as próprias conclusões que ela cria e que ela cristaliza isso. E esse orgulho, ele tem que ser quebrado dentro da vida da gente, né? Porque muitos dos desentendimentos nas relações sociais parte do pressuposto que eu acho que a minha opinião ela é única, fixada, fixa, e a do outro tem que ser variável, né? Então, esse é o processo do orgulho. Então, a minha relação pessoal com as minhas próprias conclusões, com as minhas percepções que eu tenho do mundo, das pessoas, dos outros, do futuro, da vida, do passado, etc., eu preciso flexibilizar, eu preciso melhorar isso aí para conseguir ter qualidade de vida, para eu conseguir dar mais vazão positiva, né, para as relações sociais com qualidade mesmo, de fato, né, ser mais tranquilo, mais flexível nessas minhas opiniões e ideias. Seria mais ou menos assim. Vocês têm dúvida, pessoas? Ou nenhuma dúvida, pessoas? Né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, escreve as dúvidas aí. Olha, Hugo Bacelar. Você é parente do Fernando Bacelar? Hugo Bacelar, que legal. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Gosto mais do Fernando Bacelar. Maria Clara, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Laelson sempre participando aí. Obrigado pelo feedback aí. Eu acho que foi sua internet, né? Enfim. Acho que poderia sortear algo de conteúdo seu. Como assim, Laelson? Me explica isso aí melhor. Não entendi. Como assim? Seria bom? Como assim? Me explica melhor. Deixa eu ver aqui se eu entendi isso aí. Alguma o quê? Me explica melhor aí. Porque assim, eu tenho uma proposta pra gente poder ir fazendo também, algumas coisas aí meio em paralelo, que tem vários projetos surgindo aí, pessoal, só que eu tô em fase de amadurecimento deles, né? Um grupo de Telegram vai surgir, eu acho que 2 grupos talvez surjam, um mais relacionado a uma espécie de uma mentoriazinha aí, com relação a temas específicos, né? Que a gente pode ir dando uma orientada, né? Com relação a essas coisas. E depois a gente vai ampliando para fazer cursos online mesmo, né? Vou gravar algumas coisas pra gente orientar direitinho vocês, né? Nesse ponto aí dos sorteios, das coisas. Pois é, Hugo, é porque você tem um sobrenome de uma pessoa muito gente boa que eu gosto mais. O nome dele é Fernando Bacelar. Pensei que você era algum parente dele. O sobrenome é exatamente igual, Bacelar. Exatamente igual mesmo. Enfim, mas foi só uma coincidência, não preocupa não. Escreve aí, Laelson, deixa eu ver o que você está querendo dizer com o conteúdo meu. Deixa eu entender isso aí. Pessoal, lembrei de uma coisa importante. Eu tenho escrito um e-book de coisas muito legais, reflexões muito interessantes a respeito de coisas da vida mesmo, né? Só que esse e-book ele tá pronto, tem mais de 100 páginas, 140 páginas, um trem assim. É uma reflexão por página, né? Como se fosse um escrito ali que a gente tem umas reflexões, frases de efeito ali que eu mesmo criei ao longo de muito tempo.
e eu vou tentar disponibilizar esse e-book para vocês depois, tá? Só que ele está em fase de acabativa, mas eu vou tentar. Bom, o Lailson está sugerindo, tipo, algo que você pudesse fazer para focar no conteúdo geral exatamente, ajuda ou mentoria de modo geral. Sem um tema específico, seja algo fixo, que não se perca depois de uma live. Tá, depois eu esclareço melhor, mais ou menos. Eu entendi, mas não entendi muito bem. Eu vou ver o que você está sugerindo de forma específica, porque pode ser o processo do mês de abril, né? O sorteio do mês de abril, mas o mês de março eu já tinha pré-estabelecido uma coisa interessante, que eu quero fazer uma tentativa, né? Mas eu gostei da ideia, Lelson, obrigado, viu? Pessoal, então seria esses os recadinhos. Hoje o tema da live foi mais para falar de uma variação mesmo do nosso processo de orgulho, né, que a gente sempre vive, que a gente tem que falar um pouquinho dessas coisas, que são características que a gente volta e meia se esbarra nisso, mas a gente não detalha muito, a gente não entra em muito detalhe, a gente precisa ir entendendo gradativamente isso aí, para a gente poder ir fazendo como se fosse uma espécie de um dissecar, né, das coisas não tão positivas assim. E provavelmente para o ano que vem a gente vai falar 100% de só virtudes humanas. Então já estou até adiantando e fazendo spoiler mesmo. E aí a gente vai tentando aproveitar essas características aí interessantes que a gente tem para poder refletir sobre nosso material humano mesmo, né? Que é lidar com pessoas, comportamentos e relações sociais em geral. Tá bom? Isa, veja a live, eu vi que você chegou depois, veja a live do comecinho, vou deixar ela salva, e aí você vai ter essa resposta para a sua pergunta, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, quem chegou depois, do Morgado, Psi Daniela Liba, Isa Albuquerque, Calita Estulano, Érica Bia, Hugo Bacelar, que deve ter ido, não sei se está aí ainda, Maria Clara, todo mundo que chegou depois, Maria Mourão, obrigado pela presença, tá, gente? Amanhã, quarta-feira vai ter live também. Exatamente, lá eu vou disponibilizar o e-book para vocês provavelmente esse mês ou mês que vem, tá? Eu vou trabalhar talvez para fazer isso ainda ou esse mês ou mês que vem. Quarta-feira temos live, pessoas dominadoras e abusadoras, o que fazer, tá? Fiquem com Deus, pessoal, muito, muito, muito obrigado, sempre muito bom falar com vocês. E a gente se fala na quarta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.